Bem-vindo, bem-vinda. Bora pro podcast de número 76, né, Lívia? 78. Meu Deus do céu, 78. 78 vezes estivemos aqui batendo um papo com você com um único intuito. Lembra de compartilhar conhecimento para todos nós. Fecha o olho aí comigo. Evoluirmos juntos. Juntos. Tudo é sobre leitura e conversa. Com as pessoas certas, tu vai para um outro nível. Um outro nível. Com boas leituras, tu vai para um outro nível também. Claro que eu me convenci que contato, pessoas, facilita. A leitura, sem sombra de dúvida, que também, mas o networking ele tem uma importância gigante. Mas a leitura vai te trazer muita sabedoria, muito conhecimento, né? Mas eu te convido para esse momento que é o mais importante, o networking. É você estar aqui, ser um convidado para bater um papo aqui ao vivo e aprender com nós que estamos aqui ao vivo para bater um papo. Antes falávamos a respeito de auxílio acidente, um benefício muito legal, que a gente ajuda muita gente de todas as classes sociais. E agora a gente vai entrar num bate-papo muito legal, que, digo de uma maneira carinhosa, é o benefício que mais dá para ajudar pessoas aqui no Brasil e pessoas que precisam. Então, cara, esse para mim vai ser um dos podcasts que mais vai aquecer o meu coração, porque é um benefício que eu gosto demais de trabalhar e que realmente a gente ajuda as pessoas que precisam, sobretudo algumas que sequer sabiam que tinham direito. Pô, tava passando lá por uma dificuldade tremenda, cara. Às vezes faltando o básico que é a alimentação. E a gente chega e consegue um benefício muito legal que passa a dar a dignidade. E assim, galera, você pode estar bem. Às vezes 1518 não é tão impactante, mas para muita gente devolve a dignidade. E isso, você que está me olhando, se é um profissional do direito, pode fazer. E tu ainda vai ganhar para ajudar as pessoas, porque tu vai cobrar lá uma porcentagem para fazer o pedido. E você que conhece pessoas que estão passando por uma situação de dificuldade, de conhecer uma doença, vem cá, vem conhecer esse benefício. O nome dele é BPC Loas, que transforma vidas. Então, vem cá comigo. E nada melhor do que alguém que entende melhor do que eu sobre esse tema. Obrigada por ter aceitado o convite. Cariele, o coração se alegra demais com a tua presença aqui. E antes da gente entrar no mérito aqui do que é esse benefício, vamos conhecer um pouco da Cariele. E vem aquela pergunta clássica, né, Cariele? Por que tu se enveredou para esse mundo do direito, menina? Então, é uma história muito legal até, Uhum. né? Eu estava desempregada, né? E então a gente recebeu essa oportunidade de vir conversar com você. Através da minha mãe, né? Ela me passou ali a situação. E vim para o escritório sem saber nada sobre o direito. Nada. E comecei a aprender através da recepção ali, né? Um pouquinho sobre o direito. Então, quando eu conheci o previdenciário, quando eu conheci o BPC, então eu me apaixonei por esse serviço, por esse trabalho de poder ajudar as pessoas pelo direito. Tu não queria fazer direito? Não, Ai, se eu te pego, menina! eu tinha muita vontade de fazer psicologia, justamente pelo contato com as pessoas e poder ajudar elas, né, dessa forma. Mas quando eu comecei a conhecer o previdenciário e o atendimento do BPC, eu vi que eu podia fazer os dois. Que eu podia aconselhar essas pessoas, muitas das vezes mães solos, né, que tem depressão, ansiedade, né, que passam muitas dificuldades na vida, né, se sentem sozinhas, mas eu podia ajudar das duas formas. Eu podia ajudar através do direito e poder conversar, né, ver elas sorrindo no final do atendimento. Então, isso é a melhor coisa, a melhor parte. Tem uma coisa que eu digo há um bom tempo já, que é o seguinte. Tranquilamente,
um psicólogo pode ser um advogado ou operador de direito. Mas um advogado e um operador de direito que não tem o pezinho na psicologia, não tem como. Não tem como. Porque o exercer a advocacia, o exercer a atividade do direito é muito sobre tu se colocar no lugar do outro, é muito sobre tu ouvir, muito sobre ter... Isso é difícil a gente ter, né? É difícil eu identificar isso nas pessoas. Mas se ter, eu penso que tu encontrou... Ali tu se encontrou. É o profissional do direito que tem a empatia. O profissional do direito que tem a empatia é um bom psicólogo, cara, não tem como dar errado. O empatia é tu saber se colocar no lugar do outro. E empatia não tem como ensinar. Em vendas, a gente ensina a pessoa ser simpática. Mas se ter empatia, cara... E normalmente quem tem um pezinho na psicologia tem empatia, consegue se colocar no lugar do outro, consegue ter sensibilidade. E isso, no final do dia, pode ter acontecido tudo. Mas tu lembra daquele diálogo que levou a pessoa para um outro cenário? E eu ouso dizer, às vezes impediu a pessoa de fazer bobagem. Porque é tanta treta que uma mãe solo, uma pessoa que não pode trabalhar, passa, que às vezes dá vontade da pessoa desistir da vida. E chega a Tucarieri, chega eu Moraes, chega um operador de direito, começa a trocar uma ideia e mostra uma outra visão pra pessoa e a pessoa ganha esperança e volta à vida. Que massa, né, Carieli? Uhum. Isso é E muito muito demais, sério. cara. É muito sério, porque o BPC, ele vai além do processo ali em si. Cara, é uma vida. É uma vida que tá ali lutando pelos seus filhos. Às vezes não é só um que tem dentro de casa. Ou às vezes é o pai e a mãe junto, que não consegue dar conta, né? Porque daí o filho precisa muito da atenção redobrada do pai e da mãe, né? Aí o problema de saúde, direto no hospital, toda semana, e muito gasto. Então, às vezes eles ficam sem chão, assim, né? Então, eles confiam 100% na gente para que a gente possa trazer ali a solução para eles. Cara, que legal. E Carieli, é bonito a gente ouvir esse discurso de empatia. É bonito ouvir esse discurso de se colocar no lugar do outro. Mas o desafio da faculdade e o desafio de encarar esse dia a dia, como tem sido pra ti, guria? Então, a gente fica até tarde, né? Volta tarde para casa. E o mais difícil é as provas. As provas? Sim, mas é porque é ali que tu vai mostrar o teu resultado das aulas, né? Então, a gente tem que passar, porque é uma chance. Não tem segunda, é uma chance. E pra como é que poder tem sido os passar. resultados? Estão bons. Primeira fase, passamos. Passou? Tá tudo certo. Deixa eu... Eu não sei as tuas notas. Tu manda, mas eu não me recordo. Agora eu não tenho lembrança das tuas notas. Até pra um outro setor, vai pra Jennifer. Agora vai pra Patrícia. Só quando, tipo, a pessoa ou para de fazer alguma matéria, ou roda, daí a gente chama pra conversar, o que não aconteceu contigo, né? Mas deixa eu te contar um segredo. E daí, contando esse segredo aqui, eu não sei das tuas notas. Sim. Mas olha só. Quem tira as notas mais baixas é quem tem mais sucesso. Então, se as tuas notas, elas não são boas, estão lá para passar, o sucesso, ele é inevitável, eu tenho certeza absoluta. As notas são muito boas, vai ter sucesso também, mas é mais difícil. E daí vem a pergunta, por quê? Porque quem tira a nota baixa se esforça mais. E daí a vida favorece. Tu entrega mais. E quando as notas são boas, eu percebo as pessoas, elas têm um sentimento de que o mundo deve pra ela. O mundo não deve porra nenhuma pra ninguém, cara. Não é porque tirou nota boa que vai ser privilegiado. Não vai ser privilegiado. Então as notas são boas? Então, na fase anterior, é até engraçado. A matéria que eu mais gostei na fase anterior foi penal. E foi a que eu tirei a nota assim, ó, risco na média. Que foi 6,5. 6,5 eu tirei, tá? E aí as outras foi 7
E a outra acho que foi 7,5 também. Então tu é Então das tá ali. minhas, meu Deus do céu. Ei, vai ser massa, tá? Já tá Amém, sendo, na assim verdade, né? esperamos. Já tá sendo, né? Tá, é muito legal. Ei, Carielle, noiva aí, se preparando pro casamento e a gente muito contente acompanhando toda a tua jornada. Quantos anos tu tem, Carielle? Eu tenho 19 Tem anos. 19 anos. E olha só, tem muita gente que tem 30, 25 e etc. E tem um monte de desculpa. Ai, que não dá pra estudar, ai, que eu fico muito cansado e etc, etc. De uma menina de 18, 19 anos. Como conciliar trabalho, família, faculdade e viver? Onde é que tu vive aqui? É que para todas as coisas tem o seu tempo. Aham. Então, durante o dia, no dia de semana, é para trabalhar, então vamos trabalhar. De noite é para estudar, vamos estudar. Chegou em casa, conversar um pouquinho com a família. Final de semana, estar com a família, com os teus outros compromissos. Então, é o tempo para cada um. E tem um termo que cada vez eu ouço falar mais, que é o termo presença. Tu consegue, por exemplo, quando tá trabalhando, realmente só tá trabalhando, quando tu tá com a família, realmente desligado do trabalho e tá de fato com a família? Não, desligo, aham. Cara, Às vezes isso eu dou uma é. olhadinha, mas é. Mas é foca na família, se tá na igreja, Sim, focar lá o que tá fazendo. sim. Porque isso é. Isso te leva para um outro patamar. Porque a grande dificuldade, às vezes, é eu e tu estar aqui trocando ideia, Uhum. mas a cabeça tá lá em Dubai, né? Ou tá lá em Nas Brusque. preocupações, né? Isso, aham. E se a gente consegue fazer isso, a gente vive. Mas é bem comum a gente não conseguir fazer isso. Eu vou te dizer que eu consegui fazer isso em 2025, tá? Antes de 2025 eu não consegui. Uhum. E foi desafiador. Hoje tem duas coisas que eu faço que eu acho muito legal. E que esse foi o pontapé inicial e isso me deu gás para as outras coisas. Quando eu penso em estar presente, né? Tipo, tu tá com a tua família, tu tá com a tua família. Tu tá trabalhando, tu está trabalhando. A primeira foi o seguinte, olha só que interessante. Quando eu vou almoçar, eu desligo o celular e almoço. Tipo, como se fosse um momento de meditação. Mastigo devagar e fico ali, só almoçando. E daí, às vezes, almoçando ali, eu levanto a cabeça e olho assim no restaurante, ou olho no lugar onde é que eu estou almoçando. Às vezes almoço aqui pego marmita e almoço aqui no escritório também. E eventualmente estou almoçando aqui, o pessoal tá ali. E daí, claro, é um exercício de cada um, né? Não tem certo e errado, tem o que é bom para si. Mas principalmente no restaurante, a galera tá comendo com o celular quase caindo no prato. Quase caindo. Às vezes leva um cagaço, um celular caiu lá na sopa. Então, tá presente é um presente de Deus com 19 anos, tá? Massa, tá? E isso é reflexo, claro, da tua convivência, dos teus pais, da tua mãe, né? Isso é resultado do ambiente dos lugares que tu frequenta e em parte do próprio escritório. Uhum. A gente é resultado dos ambientes que a gente vive, né? Sim. Ei, e até agora, Carielle, qual a tua visão do direito, minha amiga? Até agora, nesse quase 2 anos aí de escritório que você está atuando, se tu, Carielle, pensar, cara, acho que o direito está sendo para mim isso aqui. O que está sendo o direito para ti no dia a dia do escritório da faculdade, Carielle? Então, como eu falei ali, o direito é uma visão minha, né? Aham. O direito é o que eu tô fazendo para ajudar o próximo. Então, eu entendo que é uma porta para que eu possa ajudar uma pessoa. Essa é a minha visão do direito, né? Porque tem pessoas que não têm mais para onde correr, né? E eles não entendem nada sobre o direito, muitas das vezes, né? Então, a gente é essa porta para eles. Então, a minha visão hoje do direito é essa. Mas tem total sentido. E eu ouso dizer que essa visão do direito que tu tem
cara, é a visão que qualquer empresário se ter, vai dar certo. Porque tudo é sobre abrir portas e servir. Porque como que tu vai vender alguma coisa aonde tu não vai servir para alguém e ser útil para alguém, né? Porque se tu não for útil e tu não abrir a porta para alguém, qual o sentido? Agora, se tu servir, abrir porta, dar oportunidade para alguém, cara, esse é um negócio. Isso é legal. E daí, se dentro disso tu ainda transforma a vida da pessoa, né, para algo muito melhor e transforma a vida das pessoas que estão ali a rodeando, nossa, daí é um... Por isso que o direito, por isso trabalhar com o BPC Loas é legal, né? Porque, tipo, transforma a vida da pessoa e transforma a vida da galera que tá ali ao redor dela, né, o Carielle. Sim. E teve, Carielle, alguma história até agora que te marcou de algum cliente? Porque, cara, teve algumas histórias de uns clientes teus que eu participei que eu quase morri do coração, cara. Teve alguma história que te marcou? Eu acho que é a mesma. Você conta a história, então. A que o Tô doutor curioso. participou. Não, tem uma cliente que já conseguiram benefício, né? Espero que estejam bem. Até essa semana eu vou mandar uma mensagem para ver como eles estão. Mas foi aonde é uma realidade de vida que eu achei que não tinha aqui em nossa cidade. Mas ver uma mãe, uma família com uma criança com problemas de saúde, morando numa casa de chão batido, pra mim foi uma das histórias mais marcantes, assim. Sim. Né? E a pessoa confiou em nosso escritório, confiou na gente, né? Como operador. Eu acredito eu como pessoas também, o doutor fez parte disso, né? Levou eles ali na perícia. Então, eles ganharam um benefício no judicial, né? Mas, enfim, foi uma das experiências, assim, mais marcantes, né? Ali no ano passado. Cara, que bacana, né? E, Carielle, beleza. Entendemos aqui um pouquinho da nossa amiga Carielle. E entrando aqui no mérito, então, do que é efetivamente. Se tu puder explicar para nós, o Carielle, o que efetivamente é o BPC Loas, para a gente entender, por gentileza. Tá. O BPC, ele é um benefício concedido para crianças, adultos e idosos que estão em tratamento de saúde, mas não têm o recurso financeiro para poder bancar esse tratamento. Então, vem o BPC, um salário mínimo todo mês, 1.518, né, para poder auxiliar essas pessoas e elas poderem, né, bancar esse tratamento, né, e ter um apoio ali, né, porque geralmente quem está em tratamento está, né, impossibilitado de trabalhar, de fazer sua renda, ou se é mesmo para criança, a mãe não tem como trabalhar, precisa estar 100% focada ali. Até vou dar um exemplo, né, eu atendi uma mãe essa semana que ela passou mais de 5 fábricas e a demissão dela, ela até saía muito chateada, né? A demissão dela sempre era um motivo. Não, acho melhor você ficar cuidando do seu filho, Cara, que porque forte. ela tinha que faltar muito no serviço, toda semana levar o menino no hospital, levar na consulta. Então, isso trouxe para ela esse sentimento, né? Ela tá numa empresa agora e provavelmente terá que sair também, tá? Então, é um dos exemplos que eu posso te dar, né, que elas não conseguem ter o recurso. Por mais que elas queiram estar trabalhando, não conseguem. Então, vem o BPC para poder ajudar essas pessoas. Sim, e não é sobre a gente não querer, né? Aqui é que tem que se entender. É sobre, às vezes, não ter oportunidade, né? Não ter oportunidade. Cara, e tá, beleza. E quando a gente pensa aqui no BPC Loas, a gente vem uma galera com a seguinte indagação. Carielle, recebi o BPC, tô aposentado? Como é que funciona essa situação? Ou às vezes a mãe chega, eu quero aposentar o meu filho. Ah, já ouvi essa Não, expressão. o BPC ele não é uma aposentadoria, né? Ele é um benefício para te auxiliar e ele tem uma revisão a cada 2 anos. Quando tu passa a receber o BPC, a sua única função é a cada 2 anos ir lá no CRAS e atualizar o teu cadastro único.
né? Mantendo a mesma Não renda. tem perícia, só atualizar. Não, tu vai atualizar, né? Se tiver alguma irregularidade ali, mudou renda, aumentou a renda, tem mais gente na casa, ou tem menos gente na casa, né? Tu precisa atualizar o teu cadastro único, né? Às vezes até pode entrar lá, cancelar o benefício porque entrou uma renda, mas não entrou a renda. Aí tu tem 30 dias para recorrer, então tem a defesa MOB, né? Para verificar essa irregularidade que está ali no teu cadastro único. Então, conta muito. Tu precisa sempre manter atualizado. Tá muito tempo desatualizado o teu CAD único, até esses dias. Mesmo exemplo, a cliente, ela me perguntou, por que ela até ganhou recentemente o benefício. Por que tá essa irregularidade aqui no INSS, tá dizendo que eu preciso atualizar o CAD único? Eu olhei, estava vencido desde maio, então já estava para cortar o benefício dela. Então, aí vem essa necessidade de, a cada 2 anos, atualizar o CAD único, para poder continuar recebendo. E esses detalhes é muito legal, porque há sim a possibilidade de ir lá e fazer o pedido de BPC LOA sozinho. Só que, cara, a pessoa vai lá, faz o pedido sozinho, mas depois para de receber porque não teve a orientação sobre o que fazer depois de começar a receber. Então, quer fazer sozinho? Cara, faz. Mas se debruça realmente para entender tudo em detalhes, para não acabar conseguindo receber e depois perder porque não teve orientação, né? E Carielle, para a galera que está nos vendo, quais são os principais documentos para a gente fazer o requerimento ali do BPC LOAS, Carielle? Então, ter o cadastro único atualizado, já é o primeiro, né? Ali, segundamente, tem que ter o laudo médico, ou um prontuário, ou um atestado que diga ali o tratamento que você está fazendo, está realizando hoje. Geralmente, para pessoas adultas ou crianças, né, de 14 para cima ali, precisa comprovar no mínimo 2 anos de tratamento, né? Então, se tu tem um prontuário do hospital que tu tá fazendo tratamento, da clínica que tu tá fazendo tratamento, que hoje a maioria do neuro, né, ele não é disponibilizado mais pelo SUS, é muito difícil, né, e não tem como a criança esperar a infância dela inteira para ser atendida. Então, a pessoa geralmente vai numa clínica, né? Então, sempre ter a documentação contigo, ter documentação médica, ter o cadastro único, e aí já poder dar entrada nesse benefício. E desses documentos, qual tu percebe o mais difícil para a galera conseguir, Carielle? O laudo médico. O laudo médico? É porque quando a criança, ela tá em acompanhamento, geralmente o médico, ele não quer passar o laudo por enquanto. Por quê? Porque existe a fase de acompanhamento. Às vezes a mãe, eu acho que a minha criança tem TDAH, tem autismo, né? Vamos colocar. Eu acho que a minha criança tem autismo. Leva no médico e já quer no mesmo dia ter esse laudo. Só que existe a fase de acompanhamento e lá no final o médico vai te disponibilizar um laudo dizendo de fato que a criança tem. Porque às vezes o autismo vem acompanhado de TDAH, né, de TOD, que é outro distúrbio. Então, vem acompanhado de outras coisas, outros CIDs junto, né? Mas é bom já sempre desde o começo pedir um relatóriozinho de como que tá o acompanhamento da criança e manter tudo isso guardado. Esses dias a gente conversava, Carielle, a respeito de um ponto que é o seguinte, bem sensível até. Até seria uma conversa de bastidores, mas é legal a gente ter aqui, né? Fugir um pouco do roteiro, porque esse é o nosso... Porque às vezes quem olha de fora vê a gente aqui no dia a dia, na foto, no corte do vídeo, e pensa que é glamour. Mas não, os bastidores é muito suor e mais suor. E esses desafios que a gente conversava esses dias, que é relacionado ao seguinte, perfeito. Temos 2 requisitos, que é a questão da baixa renda, a hipossuficiência, e a questão da patologia, a deficiência. Deficiência / doença / tratamento médico. Quando a gente pensa numa criança com TDAH, TOD, autismo ou qualquer outra patologia, essa doença, como que a gente pode fazer ou como que a gente faz para demonstrar
isso e não cair numa subjetividade de uma interpretação do médico perito, ou a gente necessariamente vai cair na subjetividade e na interpretação do médico para ter direito ou não. Porque é bem sensível, se me permite reiterar a pergunta, né? Uhum. A criança tem autismo. Tem um monte de atestado que tem autismo. Então ela tem autismo. E daí vai lá fazer a perícia. E daí é 2 requisitos: baixa renda, autismo. Show de bola. É incontroverso que tem o autismo, tá nos laudos. É incontroverso que tem a baixa renda, tá lá no CAD único. O ser autista, olha só que peculiar essa pergunta, cara. O ser autista é uma condição objetiva que já vai dar direito ao benefício? O autismo, dependendo do grau, ele já vai impossibilitar a criança de ter o seu desenvolvimento comum como as outras crianças, né? E se o desgraçado perito disser que é normal? Não, normal não é, né? O que a gente vem trazendo para o perito, né? ver. Eu gosto de sempre fazer a carta, se é para o INSS, né? Então, fazer uma petição, onde a gente vai mostrar. Muito dos clientes que eu tenho ali com autismo, eles têm algumas crises, né? Tem criança que ela arranca o seu próprio cabelo, né? Pedir fotos para a mãe, anexei no processo. Boa. Tem uma criança, né? Uma família que eu gosto muito aqui, próximo de São João. Ele quebrou as janelas de casa, televisão, carro, portão e por aí vai. Caraca, Então, ele guria. detonou, né? Em suas crises. Pedir foto, ele tinha foto dentro de ambulância, tá? Com eles contendo a criança. Foto das coisas quebradas. Então, mostrar, porque às vezes a criança vai chegar no dia da perícia, calma, né? 300 remédios, se não deixa calma, Sim, mata o perito. vários remédios, mais ou menos isso. Chega lá, dá oi pro perito, né? Bem tranquilo. Mas aí a mãe vem e apresenta, olha, ele tem essas crises, aqui tá as imagens, eu faço a impressão, né, também pra levar no dia. Então, levar e mostrar pra ele a situação, porque às vezes chega lá, tá calmo. Ou se a criança tá num dia agitado mesmo, né, que é o normal, deixar a criança livre lá dentro da salinha. Sim. Deixa livre, já aconteceu quebrou as coisas lá dentro, não tem problema. Sim. Não tem problema. É deixar pra mostrar mesmo pro perito a realidade. Né? Isso é ser advogado. Essa semana eu conversava com alguém no escritório e falava justamente sobre isso. Que o processo, ele nada mais é do que uma conversa. O processo ali é uma conversa. Aonde tu tem que ser o mais transparente possível nessa conversa. E o juiz, pra nessa conversa ele te ouvir e tu ser o mais transparente, tu tem que falar tudo pro juiz. Ou seja, tu tem que transferir para ele em documento, foto, vídeos, tudo o que está acontecendo para que ele tenha ciência. Porque se ele não saber, não vai ter como ele levar em consideração. Então tem que falar. Tem que falar da janela, tem que falar da foto da ambulância, tem que falar do relatório da escola, porque o juiz não sabe. E daí a gente meio que às vezes pode cair na armadilha de presumir que só ser autista vai ter como consequência tudo isso, e não. E daí, se a gente presumir isso e não fazer esse papel dos bastidores que você está fazendo, perde a ação. Perde a ação. Então, respondendo a pergunta que fiz para ti de uma maneira objetiva, tu diz que só o fato de estar autista escrito não é uma condição por si só que vai levar a ganhar ação. Tem que ter outras coisas. Tem que apresentar ali como que tá o desenvolvimento da criança, né? Porque às vezes a criança é autista nível 1, mas ela ali apresenta ser uma criança tranquila, né? Que não, o que o perito coloca, né? Que fazendo o tratamento, o desenvolvimento dela daqui a um tempo vai estar ok. Sim. Só que assim, e o financeiro para fazer esse tratamento? Como eu falei, tem crianças que esperam muito tempo para fazer um tratamento e vai se agravando. Então, às vezes, pode estar nível 1. Mas se tu não iniciar o tratamento da criança, daí é onde eu coloco pro perito, tá? Fazendo o tratamento, a criança vai estar estabilizada, né? Vai conseguir o desenvolvimento dela
se desenvolver normalmente. Mas e o financeiro para isso? Pagar a medicação, que é caro, tá? É caro. E ainda mais nesse exemplo da família que eu tinha dado aqui para vocês, não é só uma medicação. E é uma medicação cara, que são 4 caixas por mês daquela medicação. Então, precisa ter o recurso financeiro para fazer o tratamento dessa criança, para que ela tenha um desenvolvimento comum como as outras crianças. Porque se não tiver o tratamento, vai piorar. Né? Vai deixar de ser nível 1 para nível 2 e assim por diante. E como que tem sido, por exemplo, a gente fez uma ação judicial. O laudo do perito disse que é só fazer o tratamento e tá tudo bem. Como é que tem sido a impugnação a esses laudos? Como que os peritos eles têm reagido a esses laudos depois da impugnação? O que a gente faz? Eu apresento isso para eles, né, da questão financeira, aí onde eles vão fazer a visita na casa, e um dos processos ainda que eu estava vendo essa semana, identificar o quê? A estrutura da casa é até uma estrutura boa, porque existe 2 realidades, é isso muito que eu converso com as mães, né? Existem 2 realidades. Realidade antes de tu descobrir o diagnóstico do teu filho, onde às vezes a mãe estava casada ainda, estavam conquistando suas coisas, seus bens materiais. Então a casa é uma casa ok. Aí teve separação, teve o diagnóstico da criança, ficou sem renda e não tem mais as condições de manter o básico dentro de casa. Então, a avaliação social, indo na casa, no ambiente judicial ali, eles vão analisar justamente isso. E o que eles colocaram lá? A estrutura é boa, mas não tem um recurso financeiro para manter o básico, né? E também, consequentemente, o tratamento da criança. Sim, isso é forte, né? Porque, cara, um casal lá, o homem 30 anos, a mulher 34, tiveram um filho. E daí o marido não conseguiu enfrentar esses desafios que foi a criança com autismo e os dois acabaram ali não conseguindo seguir os dois juntos. E o homem saiu. Paga a pensão lá num valor, às vezes até simbólico. E mora numa casa boa. Às vezes tem até o carro, mas o carro está quase sendo vendido. E a casa só não vendeu porque daí iria pagar aluguel e ser pior. Mas os móveis são bons, a geladeira é boa, é uma casa bonita. Mas é só a casa. Porque a mulher não trabalha mais para cuidar da situação do filho. O tratamento, a pensão já não está quase dando conta. E desenhar tudo isso para o juiz entender, cara, é trabalho de gente grande, Carielle. Meio que desafiador, né? Porque daí o juiz está vendo uma coisa, às vezes a perita está vendo uma coisa, mas é uma realidade distorcida, né? Porque aquilo ali é só imagem estática, porque o restante tá num momento difícil, né? Uhum. A gente, no passado, cara, eu lembro de alguns processos que fiz que a gente passou por esse desafio, tá? Eu lembro de um caso bem emblemático em que a gente perdeu literalmente o processo porque tinha porcelanato e uma geladeira de inox, daquelas pratas grandonas de 2 portas. Mas era do tempo que antecedia a realidade que a pessoa estava vivendo. Verdade. E daí, vai vender geladeira agora. Não, né? Fica com a geladeira. Sim. Graças a Deus, nessa situação a gente acabou revertendo em recurso, mas foi desafiador. E olha só, tem algo que principalmente para aquele que vai fazer o pedido sozinho, Carielle. Uhum. E eu ouso dizer até pro advogado que nos assiste, que faz pedido de BPC Loas. Porque às vezes é um trabalho tu conseguir os documentos, é uma trabalheira o cliente pegar a senha do meu INSS, ir lá diligenciar, atualizar o CAD único. Nossa, é uma trabalheira. E daí chega o momento da perícia. Por que é importante esse momento da perícia e qual seria a tua orientação do que fazer antes dessa perícia? Mas por que a importância dela, Carielle? A instrução antes da perícia é um momento muito importante. Ele é rápido, 5 minutos, assim como a perícia de 5 a 10 minutos, tu tá liberado. Mas ele é muito importante porque lá a gente vai te trazer
o que tu precisa levar no dia da perícia, o porquê que essa perícia ela é importante, né? O que você não pode esquecer de jeito nenhum, tá? E como que vai funcionar depois das 2 perícias. Porque às vezes ela acha que eu vou passar nessa perícia e vem o resultado. Não. Depois que tu passa nas 2 perícias, existe prazo ali, até no administrativo. No administrativo, por exemplo, passou nas 2 perícias, até 90 dias para o INSS mandar o retorno. Mas não pode ser mais rápido? Os atrasados estão correndo, então melhor para o cliente, né? O que eu trago também? A gente já teve negativas de perícia de criança, porque a mãe chegou na perícia e deixou a criança com o celular, brincando no joguinho. Aí o perito começou, o que você tá jogando? Eu tô jogando esse de construir uma casa, né? Aquele Minecraft, né? Tô construindo, aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que botar tal bloco, e nananã, né? As crianças vão entender. Ou seja, como que tá o desenvolvimento dessa criança? Foi negado? Que o perito entendeu que estava tudo ok. Então, o chegar na perícia, deixar a criança livre, com roupa confortável, né? Para a criança ser ela mesmo, então o perito poder avaliar, né? De chegar na perícia que, aqui tá o laudo. Porque às vezes o perito vai lá e coloca que não trouxe nenhum atestado. A pessoa estava com uma pasta de documento, mas eles colocam que não levou nada. Por quê? Porque eles não pedem para você na hora, ou já chega e já pede a primeira coisa, depende do perito que vai te atender, mas já chegou mães e falarem, olha, só fizeram 2 perguntas e me liberaram. Então você vai chegar, vai pegar, mostrar o laudo médico e já descarregar tudo que está acontecendo ali as dificuldades, né, da criança, ou as tuas próprias dificuldades. Mas que má fé, né? Tipo, a pessoa levar o documento, o perito não pedir depois de ser que não deu. Eles colocam ali que não levou nenhum atestado, né? Mas a gente sabe que tem, até porque a gente pediu para levar. Ou, né, se a pessoa não participou da instrução, corre o risco de esquecer algum documento, né? Não levar a identidade, algo simples, Guria, não é atendido. Esses dias eu fui no INSS, numa pegada ali de meia hora, 2 pessoas chegaram sem documento. E uma tava vindo de 2 cidades vizinhas. Misericórdia. Foi sem documento. E daí não tem como fazer perícia. Não. Não tem nada para te mostrar aquilo que tu tem. Só o fato de você, eu só vou falar o que eu tenho. O meu filho tem TDAH, tem autismo, mas não tem a documentação. Então já corre um grande risco, de 99% de certeza, de eles negarem. Falar que não tem direito. E como que tu e a Eduarda, vocês se organizam para fazer essas instrução antes da perícia, essa orientação antes da perícia, Carielle? O que a gente faz? A Eduarda marca as instruções, ela passa ali a data da perícia, então tal dia avaliação médica, tal dia avaliação social, e na mesma semana ou um dia antes da perícia tem a instrução, para ser próximo da data da perícia, para a pessoa ficar bem fresquinha na memória aquilo que vai estar acontecendo. Porque se fizer um mês antes, chega no dia, o que eu tenho que levar mesmo? Então, já faz na mesma semana, né? Para a pessoa já tirar as dúvidas e ficar mais tranquila, né? Porque às vezes a pessoa nunca foi, tá nervosa para aquilo ali. E tu percebe, teve um momento que a gente não fez instrução, só a pessoa ia na perícia, ou desde o início a gente tem esse cuidado? O que acontece, não por nossa parte, mas às vezes o cliente, ele marca a instrução, confirma, mas no dia vai fazer outra coisa, ou não atende a ligação, ou fala que não precisa porque sabe como vai funcionar, né? E aí vai sem instrução. Aí o risco maior é de negar mesmo um benefício. Ontem aconteceu algo muito legal. Isso faz a gente perceber que está no caminho certo, né? Fui levar um cliente para uma perícia lá em Brusque, às 12h30. E na ida, eu fui dando a instrução da perícia. Falei. Daí ele fez algumas perguntas, etc. Daí quando a gente estava quase lá em Brusque, eu disse para ele: amigo, posso fazer uma pergunta? Daí ele, sim. A pessoa que fez a consulta contigo, que conversou contigo lá no escritório, que te deu orientação para te fazer a perícia aqui, ela falou algo parecido com o que eu falei para ti agora sobre a perícia que a gente veio conversando? Dizer assim,
Cara, parece que vocês ensaiaram, tu falou igual. Mas é a realidade, né? Não, e daí depois foi muito mais massa quando ele saiu da perícia. Ele disse assim, cara, eu fui lá na perícia, mas o perícia perguntou exatamente o que vocês falaram, né, cara? Caraca, como é que vocês sabiam? Mas é coisa boa, então, é um resultado positivo. E agora até eu tô curioso pra ver o resultado da perícia dele, guria. Não, deixa eu te dizer. Ontem fui sair com uma amiga, né? E daí o pai dela é autor de uma ação. E o pai dela fez a perícia, acho que foi fazer umas 2 semanas. E daí nós batendo papo, chegamos no diálogo do pai dela. E daí eu disse, o teu pai já fez a perícia? Ela, sim, fez a perícia. Vamos ver o resultado. Daí ela, será, Moraes? Não, vamos ver o resultado. Daí dá pra abrir pelo celular, é PROC. Abre o celular pra ver. Eu achei que ia morrer do coração. De nervoso, guria. E a guria também. Meu Deus, e agora? A gente não vê. Eu não vi. Apertei o dedo. Passou na perícia. Ah, guria. Que bom, né? Céu. Que energia. Caraca, de arrepiar. Uma DR de 2015 era o nosso acidente. Nossa, ei, mas assim... eu te contei que eu recebi o acidente? Ah, tu passou na perícia? Passei, eu fiz a... Eu lembro que tinha uma ação isso, sua. Passei na perícia, fiz a perícia, passei na perícia, mas onde é que eu quero chegar? O dia que eu fiz a perícia, no mesmo dia eu fui lá ver, não saiu o resultado. 2 dias depois, não saiu o resultado. Tá, mas não vai sair esse resultado? Que bom, Guria, desatrasados. ei, eu fiquei uns 15 dias, todo dia, indo lá pra ver se tinha um resultado. E o dia que eu fui lá, que eu vi que tava o resultado... Ah, minha amiga, triplica o nervosismo do que foi ontem vendo a perícia lá para minha amiga. E aquilo ali me fez me colocar no lugar do cliente. Porque às vezes o cliente manda a mensagem pra gente, pergunta, doutor, viu o resultado? E daí a gente, pô, cliente chato. Cara, é a mesma coisa que ele tá passando o que eu passei. É muito forte. Guria, esperamos às vezes não é por culpa da gente que a gente tem que ser autor numa ação, né? Não é por culpa da gente que a gente pode ser autor ou réu numa ação. E o dia que tu for parte em um processo como autor ou réu, tu vai entender o porquê os clientes às vezes estão no pé da gente, perguntando, pedindo informação e etc. Porque é forte o que se passa pelo coração de alguém que é parte de um processo. É muito forte. Eu digo por experiência própria. Ansiedade. É uma ansiedade, um turbilhão de emoção, só Deus na causa. Pra segurar a gente. Mas voltando lá. Eita, cara. E me diz uma coisa. Quanto tempo demora pra botar a mão nos pila? Em média. Então, a gente trazendo para o administrativo, vai ali então de 3 meses a 6 meses, né? Depende ali. 3 meses? Caraca, rápido, hein, meu? Deixa eu contar um negócio, então, resumidamente. Teve uma cliente que, no mesmo dia que eu entrei com o processo, deu deficiência comprovada. No mesmo dia, eu entrei com o processo administrativo de manhã, de tarde estava lá, deficiência comprovada. Eu não precisei marcar nenhuma perícia. Caraca, meu. Um dia, foi o recorde. Não deu nem um dia, né? Deu o quê? De manhã pra de tarde. Foi muito bom. Por quê? Porque aquela cliente já tinha passado por uma perícia no ano passado ou no retrasado. Ela já tinha passado. Então, eles pegaram a perícia lá anterior que ela tinha passado, né? Que não dava mais para recorrer judicialmente, tinha feito isso. E aí, então, aprovaram a deficiência. Agora a gente tá esperando ali implantar o benefício. Que massa, hein? Parabéns. Sim, muito massa, tá? Da hora. Foi o recorde. Eu tinha achado até rápido uma que eu fiz em 2 meses.
Mas essa de um dia, pra mim, foi o máximo. Mas, enfim, de 3 a 6 meses, né? Isso aí entra para a via judicial, aí pode se estender ali por 1 ano ou mais. Já vai estar dando 1 ano, né? Se tu veio do administrativo e segue para o judicial, Cara, pode demorar. E como tem sido os clientes de outros estados? O em peso mesmo é os de outros estados, Ah, né? é? Aham. Os que eu mais tenho ali são clientes de fora. E tá sendo muito interessante, porque é um desafio a pessoa de longe confiar em alguém que está do outro lado do Brasil, né? Então, até teve uma cliente, eu mandei até o áudio pra você, não sei se você vai lembrar, mas ela elogiou muito, porque às vezes a gente até pode demorar um pouquinho pra responder ele durante o dia, por conta da demanda, de fato, mas ela ficou muito feliz que a gente entrega uma pessoa que às vezes está próxima dela não consegue responder Caraca, ela, que arrepio, passar Guri. as informações corretas, né? Então ela fica muito grata por a gente ser transparente o tempo inteiro com ela, Uhum. né? Então tá sendo muito legal essa experiência com o pessoal de longe e as indicações, né? Quando a pessoa ganha um benefício, eu vou passar aqui pro fulano, pra fulana, que também precisa. Tu consegue ver pro meu pai? Porque é assim, assim, assado. Então, às vezes não é nem pro setor do BPC, mas é para um setor de aposentadoria, para um setor cível, e a gente vai passando, né? Mas é muito interessante, muito bom. E de deixar a gente emocionado, tá? Pô, Uhum. que legal, que legal. E o bacana é que a indicação, ela não... Cara, pra mim não existe nada igual à indicação. Porque a indicação, tu tem um avalista. Tu tem um avalista. E daí a gente ter essa responsabilidade sopesada também, né? Quando tu indicar uma outra pessoa, quando eu indicar uma outra pessoa, quando um cliente indicar, a gente se dizer assim, cara, alguém foi lá e assinou um cheque pra mim. Foi avalista, né? Foi realmente foi a fiança, né? É Uhum. muito legal. Ei, e olha só, o que é muito comum, o Carielli? Inclusive, essa semana até eu tive uma pergunta nesse sentido, de um cliente que recebe EPC, tem uns 40 anos ele. A pessoa, ela, por questões aí à vontade dela, 30 anos, 25 anos, nunca contribuiu para o INSS e já está quase lá nos 40 anos. E conseguiu receber um BPC Loas. Mas, cara, é novo. Pô, 40 anos é uma pessoa nova, 25 anos, 30 anos é uma pessoa no início da jornada da vida. E começou a receber o BPC Loas. Uma vez que essa pessoa ela está no início da vida, está recebendo o BPC Loas, teria alguma forma para que ela utilizasse, para que no futuro ela se aposentasse, não ficasse recebendo apenas esse benefício BPC Loas assistencial? E se tiver uma forma, poder explicar para nós um pouquinho? A pessoa ali já chegou, às vezes, a pessoa, eu contribuí só 10 anos, ou só 5 anos, mas faz muito tempo, já faz mais de 5 anos que eu não contribuo. A pessoa nem sabe, mas ela não vai perder o benefício se ela começar a contribuir pelo carnê. Às vezes a pessoa acha que é só de carteira assinada, né? Uhum. Mas aí tu vem, pessoa de 30, 40 anos, pode até trazer o carnê para mim que eu ajudo a preencher, tem o código de baixa renda, 1929, se eu não me engano, para você poder contribuir o mínimo por mês. Então ali todo mês vai lá, paga aquele valorzinho até fechar os 15 anos. Mínimo, né? Se não mudar daí pra frente. Mas mínimo 15 anos. Para você ter uma aposentadoria ou quando a pessoa quer se aposentar por invalidez, né, e não falta a mínima coisa para poder fazer isso, ou não tem contribuição, mínimo 12 meses, para conseguir a aposentadoria por invalidez. Então, começa a receber o BPC, uma pessoa já de idade, vamos colocar 60 anos, começa a receber o BPC, contribui 12 meses e dá para pegar uma aposentadoria por invalidez. Né? A gente já passa para outro setor também. Mas poder ajudar dessa forma, porque daí a pessoa já fica recebendo algo vitalício ali, né? Sim, show, maravilha, perfeito, perfeito. E Carielle, olha só, que bacana, tá? E isso, às vezes,
Carielle, e isso acontecia muito comigo. E eu vou partilhar isso contigo, porque eu ouvi de um professor e teve muito sentido para mim. E por ter tido muito sentido para mim, quero trazer para ti aí esse discurso. Que a gente vai deixando de lado essa situação, porque a gente vai cada vez mais tendo conhecimento, que é o seguinte: o simples, a informação que a gente imagina que não precisa falar, porque aquilo ali é óbvio, é o mais importante. Olha só que massa. O que parece mais óbvio e que às vezes a gente acha que não precisa falar, é o mais importante. Em se tratando de BPC Loas, às vezes a gente acaba esquecendo de lado e deixando de falar o básico e o óbvio, que é criança em tratamento de saúde, idoso com 65 anos, a pessoa que realmente não pode trabalhar mais de 2 anos e está em tratamento médico, vocês podem ter direito. A gente começa a entrar dentro de uma complexidade das informações e começa a parar de falar a situação do básico, porque, cara, isso aí todo mundo já sabe. Cara, não sabe. Pior que não. Não sabe. Vale a pena bater na mesma tecla todo dia, falar o básico. Porque é fácil de entender. E tem um monte de gente que não sabe. E tem uma coisa muito legal. Esse papel tu faz muito bem. Obrigada. Faz muito bem. E isso que a gente precisa. Clareza. Porque quando a gente tem clareza com relação à situação do nosso discurso, facilita para o cliente entender e daí ele indica muito mais cliente, né? Isso é muito legal. Carielle, agora a gente vai para o nosso último bloco e que falava nos bastidores. Vale a pena a gente fazer um trocadilho. Lá no último podcast, há 1 ano atrás, que a gente gravou, eu perguntei para ti num quiz o significado de 5 palavras: Deus, saúde, família, trabalho e diversão. Na época, tu falou para mim esses significados, em poucas palavras também. O desafio é o seguinte: depois que a gente terminar a gravação do nosso podcast, tu ir lá dar uma espiada naquele podcast que tu gravou, para te ver se tu falou algo diferente da resposta que tu vai dar agora, minha amiga, e tu vai te surpreender. Via de Provavelmente. regra, muda. Via de regra, muda. Então, um quiz bem rápido. Vou te perguntar o que é Deus, tu fala de uma maneira rápida, o que é saúde, e assim sucessivamente até o último. Bora? O que é Deus pra ti, Carielle? Então, Jesus, ele é o meu único e suficiente Salvador. Até lá no meu notebook está que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, é isso. Perfeito. E saúde? Saúde, ela não é só física, né? Ela é mental também, ainda mais quando sobrecarrega muito, né? Resolvendo problemas, enfim. Então, tu precisa cuidar muito da tua saúde, né? Tendo essa parte de descanso, que o doutor falou é muito importante, do almoço. Sim, tá presente. De estar presente. Isso cuida da tua saúde mental. E família? A família é a base, né? A família são as pessoas que, de fato, eu posso contar, né? E confiar. Então, se tu tem o teu pai e a tua mãe que te criaram, tu tem a tua avó que te criou, né? Ou se tu é uma pessoa casada, tá ali os teus melhores amigos. Sabe quando a gente engole luz? E trabalho, Carielle? Trabalho é a tua fonte de renda e também de aprendizado, né? Caraca. Ei, eu defendo a tese de que todo trabalho é uma grande faculdade. E se tu não tá aprendendo alguma coisa, cara, tá no lugar errado. Tá errado. Tá no lugar errado.
Se tu tiver aqui no escritório e tu não aprender alguma coisa nova ao longo de um mês, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada, o líder tá fazendo alguma coisa, Evoluir. tem que evoluir. Tanto é verdade que eu tava esses dias, ô Cariele, vamos num congresso de 2 dias? Então, não. Mas também, 2 dias Agenda. fora, 2 dias fora, eu quebro também vocês, né, cara? Mas assim, esse não deu pra ti. Mas Nós no vamos no próximo, próximo. é bacana, tá? É massa. Uhum. É massa. Claro que a gente não consegue fazer com todo mundo, né? Eu tenho uma lista de pessoas que acompanham o evento.